Olá, eu sou Walter Procópio e nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Hoje mais 3 capítulos, capítulo 22, 23 e 24 de Deuteronômio. Capítulo 22 de Deuteronômio, nós vamos ver leis sobre responsabilidade social. Olha que coisa linda. Porque se eu leio o verso 1, e ele vai nos mostrar, apontar o que Deus quer nos ensinar no capítulo 22 de Deuteronômio, verso 1. Se o boi ou ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao seu dono. Paulo vai dizer assim no Novo Testamento, se você sabe fazer o bem, faça o bem. Então nós temos aqui leis sobre a devolução de propriedade perdida. Não só dos bois, se você ler até o verso 4, essas leis são muito claras para a nação de Israel. A devolução de propriedade perdida. O verso 5, a mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor seu Deus tem aversão por todo aquele que assim procede. Então, o que nós temos aqui no verso 5? Uma instrução clara para não misturar os gêneros. Pastor, isso é antiquado. Não, meu irmão, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E você está lendo comigo. O que nós temos do verso 6 ao verso 7? A proteção da vida animal. Eu acho tão lindo, porque às vezes as pessoas acham que ler a Bíblia... Não, olha o verso 6. Se você passar por um ninho de pássaros, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixa a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Então, olha os detalhes, a preocupação de Deus. E as pessoas acham que a Bíblia só fala de coisa assim, religiosa. Não, a Bíblia fala de um todo. E as leis aqui sobre a proteção da vida animal. Você que gosta da causa animal, aqui na igreja, muitas pessoas gostam. A Bíblia traz esse entendimento. O verso 8, precauções para evitar acidente. Olha o verso 8. Quando você construir uma casa nova, faça com parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Verso 9 ao 11, leis sobre misturas proibidas. Verso 13 ao 21, leis sobre acusações de imoralidade. Verso 22 ao 30, fala sobre o adultério, sobre estupro e outros crimes sexuais. Meus irmãos, como nós precisamos ler Deuteronômio nos dias de hoje. Porque ao olhar para o capítulo 22, eu percebo quanto hoje nós estamos nos distanciando de tudo aquilo que é a vontade de Deus. Se eu pudesse te dar um conselho aqui, aplicando o capítulo 22 hoje, para os meus dias e os seus dias, eu diria para você que a Bíblia está nos ensinando sobre a importância do cuidado e responsabilidade com o próximo e com a criação de Deus. Deus está nos ensinando aqui, enfatizando tão claro, leis divinas que promovem uma justiça justa, onde o amor ao próximo e o respeito pela criação são práticas cotidianas. E ele traz aqui uma orientação tão clara, sobre o adultério, sobre o estupro, os crimes sexuais. Então, Deus está colocando limites, e esses limites é para ser bênção sobre a vida do ser humano. O capítulo 23, nós temos aqui os casos de exclusão da Assembleia. O que é isso? Nós temos aqui do verso 1 ao verso 8 do capítulo 23, quem é excluído da Assembleia, quem é excluído da comunidade, do povo, do meio do povo. E aí o verso 9 ao 14 nos fala sobre a pureza no acampamento. Nós já vimos isso lá em Levítico, e aqui está sendo repetido. Nós temos aqui do verso 15 ao verso 16, a proteção para o escravo fugitivo. Nós já vimos isso, e novamente a Bíblia está ensinando. Verso 17 ao verso 20, proibição contra prostituição cultural e usura. Algo que era uma realidade dos habitantes daquela terra, e Deus está orientando para que a nação de Israel não caia no mesmo erro dos povos daquela terra.
O que nós vamos ver aqui? Leis sobre o cumprimento de votos. Leis sobre o cumprimento de votos. Está aqui nas diversas leis, a partir do verso 15. E leis sobre o consumo de produtos agrícolas. Olha aqui, verso 24. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Então, o que temos aqui no capítulo 23, capítulo 23, nós temos uma orientação muito clara, e fica aqui um ensino para mim e um ensino para você. Que Deus, Ele traz seriedade aos votos que fazemos com Ele. Voto a Deus é algo muito sério. E Ele ressalta a importância da integridade e da fidelidade em todas as promessas. Ele nos ensina também sobre a questão da justiça e do cuidado com os menos favorecidos. Então ele fala do escravo fugitivo e mostrando o coração de Deus pela justiça e pela misericórdia. Vamos para o capítulo 24? Capítulo 24, nós temos aqui mais leis sobre a justiça social. Capítulo 24, do verso 1 ao 4, nós temos regulamentos sobre o divórcio. E isso nós percebemos que é uma orientação clara de Deus para a proteção da mulher. Nós temos aqui a proteção para o recém-casado. Olha o verso 5, que interessante. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Olha aqui, que detalhes lindos. Uma família que acabou de ser constituída, a preocupação de ter uma base, um início bem feito, sólido. O verso 6 e 7, proibições de sequestro e tomada de moinhos ou pedras de moinhos em penhor. O verso 6 ao 7, depois você lê, é muito interessante. Verso 8 e 9, precauções contra doenças contagiosas. Lá em Levítico, isso foi bem mais detalhado. Leis sobre penhores, no verso 10 ao 13. Do verso 14 ao 22, justiça para os trabalhadores, para as viúvas e os órfãos e estrangeiros. Então, o que o capítulo 24 está nos ensinando? Ok? Que no capítulo 24 está nos ensinando como que para viver essa vida em comunidade, irmãos, Deus espera de mim e de você um posicionamento sobre a justiça social. Quando chegarmos nos profetas, veremos que os profetas foram boca de Deus, voz de Deus voz de Deus, para falar contra a injustiça social. Foi voz de Deus para quê? Para lutar pela causa da viúva, do órfão, daquele que era menos favorável. Então, lendo o capítulo 24 para os nossos dias, fica aqui que a justiça e compaixão, elas são pilares da sociedade que Deus deseja construir entre o seu povo. Uma sociedade que Deus quer, uma sociedade justa, uma sociedade com compaixão. Então Deus se preocupa profundamente com os vulneráveis. Deus se preocupa. E Ele espera que o seu povo, o povo de Deus, reflita seu caráter em ações de justiça e em ações de misericórdia. Que eu e você possamos expressar o coração de Deus através da justiça e através da misericórdia. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, nós vamos estar aqui amanhã para mais 3 capítulos do livro de Deuteronômio. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.